Então, para começar essa aula, eu tenho que primeiro provar para vocês que existe essa imunidade antitumoral. Como é que foi provado que realmente existia essa imunidade contra tumores? Fizeram um experimento, pegaram um ratinho que tinha um tumor, tiraram esse tumor e depois pegaram aquelas células desse mesmo tumor e colocaram nesse ratinho de volta. O tumor não desenvolveu, pegou, o ratinho se curou normalmente de novo. Aí pegou essas mesmas células desse tumor que tinha sido retirado e injetou em outro ratinho diferente. Esse tumor pegou e desenvolveu e foi um problema para esse rato. Por que isso? Aí pegaram esse mesmo tumor, colocaram em outro rato e junto desse tumor colocou células do sistema imunitário do ratinho que era dono desse tumor e viu que esse tumor não tinha desenvolvido. Então, aquelas células do sistema imunitário, de alguma forma, estavam suprimindo aquele tumor. Daí que começou a se discutir essa parte da imunidade antitumoral. Mas aí surge a dúvida: se o tumor são células do próprio, com proteínas do próprio organismo, como é que vai gerar essa resposta imunitária? O que acontece no tumor é que vai ter alguma modificação na expressão das proteínas daquela célula. Então, ou eu posso ter uma superexpressão dessas proteínas, então vou ter proteínas em abundância, isso vai gerar uma resposta imune, ou então eu vou ter proteínas realmente modificadas, que não vão ser mais consideradas do próprio. Então, essas proteínas iriam ser expostas normal pela via do CPH de classe 1, iriam ser reconhecidas pelo linfócito TCD8, e isso iria gerar uma resposta de apoptose dessas células. E quais seriam os mecanismos da imunidade inata que iriam combater o tumor? A gente tem os macrófagos, por meio de fagocitose mesmo, sendo ativados contra aquele tumor. Então, consequentemente, seria muito importante o papel de citocinas, principalmente interferon, fator de necrose tumoral. E também você vai ter o papel das células NK naquele papel de patrulha mesmo que elas têm. Na imunidade adquirida, você ia ter o papel dos próprios anticorpos, fazendo opsonização e ativando o complemento. E você também teria a função dos linfócitos T, TCD4, que iria ativar o macrófago, que é importante nessa defesa, e o linfócito TCD8, que é ainda mais importante. O linfócito TCD4 iria ajudar nisso, como, por exemplo, se uma célula apresentadora de antígeno, o próprio macrófago, tivesse fagocitado uma célula tumoral, iria estar expressando um antígeno dessa célula no CPH de classe 2. Aí, na imunidade adquirida, você ainda iria ter a resposta por linfócito TCD8, que seria a mais importante e a mais comum também. Você tem uma alteração de uma proteína que está sendo expressa no CPH de classe 1, o linfócito TCD8 vai lá, vai reconhecer e vai gerar a resposta para a apoptose dessa célula. Mas e aí, se eu consigo sensibilizar meu corpo contra esse tumor? Se eu consigo gerar uma resposta imunitária contra esse tumor, por que eu ainda tenho, no caso de câncer, por que eu ainda tenho doenças que são provocadas a partir de tumores? Porque esses tumores conseguem gerar mecanismos de escape contra a nossa imunidade. Existem vários mecanismos, por exemplo, às vezes é culpa até do próprio Treg que está inibindo o nosso sistema imunitário e acaba não tendo uma resposta muito efetiva contra o tumor. Pode ser também que esse tumor não expresse nenhum antígeno anômalo, então ele só tem antígenos próprios mesmo. Normalmente isso acontece, por exemplo, em tumores benignos, não vai gerar resposta. Pode ser que eu tenha uma barreira contra aquele tumor, então a célula do sistema imunitário não vai conseguir chegar perto desse tumor. Isso daí pode acontecer, por exemplo, num tumor que está produzindo muito muco. Isso daí vai ser uma barreira, vai impedir que minha célula do sistema imunitário reconheça esse tumor. O meu próprio tumor pode não expressar o CPH, por exemplo, não iria ter reconhecimento por células TCD8 e TCD4, mas iria poder acabar tendo uma imunidade ali com células NK. Eu poderia também ter produção de citocinas imunossupressoras por esse tumor, que iria pegar e impedir que eu tivesse uma resposta ali naquela região. Posso ter também
falha na cadeia que leva à expressão da proteína normal, então falha na proteína TAP, etc. Então, bora sistematizar melhor esse mecanismo de escape. Eu posso ter, por exemplo, uma falha no reconhecimento, então eu posso ter isso na redução ou na própria eliminação da molécula do CpH de classe 1. Isso daí também iria acontecer em defeito de processamento do antígeno para a expressão do CpH de classe 1, também não iria reconhecer. Ou então, até mesmo no caso de uma célula NK, você vai ter a modulação negativa dessa célula. Você vai inibir essa célula por causa de um receptor da ativação que está alterado. Aí pode ter essa falha no reconhecimento e também o tumor pode ser resistente à destruição. Então ele pode expressar proteínas inibitórias, ele pode ter uma expressão de falsos receptores dos linfócitos citotóxicos, então está ali expressando aquele receptor de maneira alterada que não vai gerar uma resposta. Eu posso também ter uma falha no processo de sinalização interna desses receptores. Então, pegou o linfócito TCD8, por exemplo, pegou e deu a sinalização naquela célula que ela tinha que morrer e sofrer apoptose. Aí teve erro nessa sinalização interna, aquela célula vai continuar se proliferando normalmente e não vai aceitar aquela ordem daquele linfócito TCD8. E o terceiro meio de escape, que é pela própria depressão do sistema imunitário. Então, eu posso ter lá aquela ação do Treg, que eu já comentei, eu posso ter a secreção de citocinas imunossupressoras, que eu também já comentei. Esse tumor pode atacar o nosso sistema imunitário, então fazer estresse oxidativo, produção de radicais de oxigênio que vão ser nocivos para as nossas células. Ele pode induzir imunossenescência. Essa é uma parte que as professoras costumam gostar. Posso ter vários métodos de imunoterapia, por exemplo, a própria vacina contra o HPV é um método de imunoterapia. Eu vou estar prevenindo contra aquele agente que é um agente carcinogênico. Eu posso ter também uma estimulação do meu sistema imunitário, por exemplo, com alguma vacina que esteja estimulando ele constantemente. Isso daí vai fazer com que ele esteja mais apto para combater um tumor, por exemplo. Se eu estimular o meu sistema imunitário, ele vai estar ali produzindo um fator de necrose tumoral que vai ajudar a combater esse tumor. Eu posso também ter um aumento da resposta imune através de administração mesmo de citocina. Isso daí tem aquele negócio do pleiotropismo, que então pode ser meio perigoso. E você também tem a imunoterapia passiva, que são de dois tipos, terapia celular e anticorpos antitumor. Terapia celular, você pega aquele linfócito que já está sensibilizado contra aquele tumor, retira do organismo e estimula ele in vitro através de citocinas para ele ter uma resposta ainda melhor contra aquele tumor. Você pega e coloca depois ele de volta dentro do corpo do mesmo indivíduo. Isso iria, por exemplo, fugir do problema do pleiotropismo, de você administrar a própria proteína, a própria citocina, que iria acabar tendo efeitos adversos sistêmicos indesejáveis no tratamento desse tumor. E para encerrar a nossa revisão, a imunoterapia passiva do tipo anticorpo antitumor. Você vai pegar o linfócito do organismo, retirar esse linfócito e induzir a ativação dele in vitro. Aí depois você injeta de volta no organismo esse linfócito, que vai gerar uma resposta, vai produzir anticorpo contra aquele tumor. É isso, essa foi a revisão. Espero que tenha sido útil, espero que vocês façam uma boa prova.